Chorando com um sorvete na mão, ela parecia invisível. Mas o milionário sentou-se ao lado sem dizer nada. Minutos depois, fez algo que ninguém entendeu. E o que era tristeza, virou começo de milagre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Na cobertura do luxuoso edifício que dominava a Avenida Paulista, Caio Novaes observava a cidade de São Paulo através das enormes janelas de vidro. Aos 32 anos, herdeiro do Império de Comunicações Grupo Novaes, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Roupas de grife, carros importados, viagens internacionais e um patrimônio que crescia mesmo enquanto dormia. No entanto, enquanto seu olhar percorria a imensidão da megalópole, um suspiro escapou de seus lábios. Aquela sensação de vazio, já sua constante companheira, parecia mais pesada naquela manhã de domingo. Senhor Caio, o café da manhã está servido, anunciou Dona Zélia, a governanta que cuidava dele desde criança. Obrigado, Zélia, mas não estou com fome, respondeu, sem desviar o olhar da cidade. O senhor precisa comer algo. Está cada dia mais magro, insistiu ela, preocupação evidente em sua voz. Caio sorriu fracamente, virando-se para encarar a senhora de cabelos grisalhos, que era mais família para ele do que seus próprios pais, sempre ocupados demais com os negócios para notar sua existência. Vou dar uma volta no parque, talvez quando voltar. Dona Zélia balançou a cabeça, desaprovando, mas não disse mais nada. Conhecia bem demais o patrão para saber que era inútil insistir quando ele estava naquele estado. Minutos depois, Caio dirigia seu Porsche pelas avenidas da capital paulista. Era irônico como, mesmo cercado pelo luxo, sentia-se completamente sozinho. As reuniões sociais, os jantares beneficentes, os eventos de gala, tudo parecia uma grande encenação, onde as pessoas sorriam por interesse, não por genuína afeição. As mulheres que se aproximavam queriam seu sobrenome e sua fortuna, não sua companhia. Os amigos, se é que podia chamá-los assim, estavam mais interessados nas vantagens que sua posição poderia oferecer. Estacionou o carro próximo ao parque, Ibirapuera. Precisava respirar, sentir algo além do tédio e da insatisfação que o consumiam. Vestindo jeans, camiseta e tênis, um visual bem diferente dos ternos caros que usava no dia a dia, misturava-se facilmente entre os frequentadores do parque. Era um dos poucos lugares onde podia ser apenas mais um, sem o peso do nome Novaes. A manhã de domingo trazia para o parque famílias, casais, corredores e ciclistas. Crianças riam, cachorros latiam, vendedores ambulantes anunciavam seus produtos. A vida acontecia ali simples e verdadeira, sem os filtros da alta sociedade paulistana. Caio caminhava sem rumo, observando aquelas pessoas comuns em seus momentos de lazer, perguntando-se se seriam mais felizes que ele, apesar de terem muito menos. Foi quando a viu, sentada sozinha em um banco à sombra de uma grande árvore. Uma jovem de cabelos cacheados negros que caíam sobre seus ombros, a pele morena reluzindo sob os raios de sol que atravessavam as folhagens. Ela segurava um sorvete que derretia entre seus dedos, mas parecia não notar. Seu olhar estava perdido, e à medida que Caio se aproximava, percebeu que lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Havia algo naquela cena que o tocou profundamente. A vulnerabilidade daquela desconhecida, chorando em um parque cheio de gente, parecia refletir a solidão que ele mesmo sentia, apesar de todas as suas posses. Sem pensar muito, Caio se aproximou e sentou-se no outro extremo do banco. A jovem notou sua presença, mas não se moveu. Continuou olhando para o horizonte enquanto o sorvete derretia cada vez mais, manchando seus dedos. Caio tirou um lenço do bolso, um hábito que herdara do avô, e ofereceu a ela sem dizer nada. Surpresa com o gesto, ela finalmente olhou para ele. Seus olhos de um castanho profundo estavam vermelhos e inchados. Hesitou por um momento, mas acabou aceitando o lenço. Obrigada, murmurou, sua voz rouca de quem havia chorado por muito tempo. Não há de quê, respondeu Caio, sentindo-se estranhamente conectado àquela desconhecida. Um silêncio se instalou entre eles,
Não desconfortável, mas cheio de possibilidades. A jovem limpou as mãos e jogou o resto do sorvete em uma lixeira próxima. Depois secou as lágrimas com o lenço. Desculpe pelo seu lenço, disse ela, olhando para o tecido agora manchado de chocolate e maquiagem. É só um lenço. Caio deu de ombros. Você está bem? Ela deu um sorriso triste. Não, não estou. Mas vou ficar eventualmente. Quer conversar sobre isso? Às vezes ajuda a falar com um estranho. Ela o observou com curiosidade, como se estivesse avaliando se podia confiar nele. Meu nome é Helena. Helena Martins. Caio, respondeu ele, deliberadamente omitindo seu sobrenome. Prazer em conhecê-la. Helena. Ela inspirou profundamente, parecendo tomar coragem. Era uma artista plástica. Tinha um pequeno ateliê no bairro da Muca, onde também dava aulas para crianças da comunidade. Mas há 2 semanas, uma tempestade causou. Uma enchente que destruiu tudo. Perdi minhas obras, meus materiais, tudo que levei anos para construir. Caio sentiu seu coração apertar. Enquanto ele reclamava do vazio em sua vida de privilégios, aquela mulher havia perdido tudo o que construíra, com o próprio trabalho. Isso é terrível, Helena. Não havia seguro. Ela balançou a cabeça negativamente. Eu mal conseguia pagar o aluguel. Seguro era um luxo que não podia me dar. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. O pior não são as coisas materiais, sabe? É ver o sonho desmoronar. É não ter mais como ajudar aquelas crianças. Muitas delas encontravam nas artes um refúgio, uma forma de expressão. Agora estão novamente sem nada. Enquanto Helena falava, Caio sentia algo despertar dentro dele. Uma sensação nova, diferente do tédio e da apatia que o acompanhavam há tanto tempo. Era como se, pela primeira vez em anos, estivesse realmente presente no momento, verdadeiramente conectado com alguém. E sua família não podem ajudar? Perguntou genuinamente interessado. Helena deu uma risada sem humor. Minha família nunca apoiou minha escolha pela arte. Meu pai queria que eu fosse advogada. Minha mãe sonhava com uma filha médica. Quando decidi seguir meu coração, eles deixaram claro que eu estaria por conta própria. Não nos falamos há anos. Ela suspirou, enxugando uma lágrima teimosa. Irônico, não? Agora eles podem dizer, eu avisei. Caio sentiu uma súbita admiração por aquela mulher. Apesar de toda a adversidade, havia uma força nela, uma dignidade que era rara. Ele, que nunca precisara lutar por nada na vida, encontrava-se fascinado por alguém que arriscara tudo por sua paixão. Sabe o que é mais estranho? Continuou Helena, agora olhando diretamente para ele. Eu nunca fui de chorar em público. Na verdade, sempre fui a forte, a que resolvia tudo. Mas hoje sentei neste banco e algo quebrou dentro de mim. Como se todo o peso que venho carregando finalmente fosse demais. Caio assentiu, compreendendo perfeitamente o que ela descrevia. Às vezes precisamos quebrar para reconstruir algo melhor. Helena o estudou com um olhar curioso. Você fala como quem conhece essa sensação. Talvez conheça, respondeu ele sem elaborar. Não era o momento de falar sobre seus próprios problemas, que pareciam tão insignificantes comparados aos dela. Um silêncio confortável se estabeleceu entre os dois enquanto observavam as pessoas passando pelo parque. Helena parecia mais calma agora, como se o simples ato de compartilhar sua dor com um estranho tivesse aliviado um pouco do peso que carregava. Sabe o que eu mais sinto falta? Disse ela de repente. O sorriso das crianças quando conseguiam criar algo com as próprias mãos. Muitas delas nunca haviam sido elogiadas antes. Nunca tinham experimentado o orgulho de dizer, eu fiz isso. Ver aquela centelha nos olhos delas era como magia. Caio sentiu algo se mover dentro dele. Pensou em sua própria infância privilegiada, mas emocionalmente árida. Quantas vezes desejara que seus pais notassem suas conquistas, que demonstrassem orgulho por algo que ele havia feito, não pelo que seu dinheiro podia comprar. Como você começou esse trabalho com as crianças? Perguntou, genuinamente interessado. Helena sorriu, e seu rosto se iluminou de uma forma que a transformou completamente. Por acaso, na verdade,
Eu estava pintando um mural em uma praça da comunidade quando um grupo de crianças parou para observar. Elas começaram a fazer perguntas, queriam tentar também. No dia seguinte, voltaram com mais amigos. Em uma semana, eu tinha cerca de 15 crianças me esperando todos os dias. Ela pausou, a lembrança claramente preciosa. Foi quando percebi que poderia fazer algo mais estruturado. Consegui o espaço na MUCA. Comecei a dar aulas regulares, a organizar exposições com os trabalhos deles. Foi crescendo organicamente. E você fazia isso sozinha? Praticamente. Algumas mães ajudavam ocasionalmente, e eu tinha uma amiga, Tainá, que dava aulas de música uma vez por semana. Mas sim, a maior parte era comigo, o que tornava tudo ainda mais complicado de manter financeiramente. Caio observou Helena com crescente admiração. Enquanto ele gastava fortunas em coisas que não lhe traziam satisfação alguma, esta mulher lutava para manter vivo um projeto que beneficiava tantas pessoas. E agora? Tem algum plano? Perguntou ele, uma ideia começando a se formar em sua mente. Helena suspirou, passando a mão pelos cabelos cacheados. Honestamente, não sei. Estou temporariamente hospedada na casa de uma amiga. Preciso encontrar um emprego, qualquer emprego, para me reerguer. Talvez, eventualmente, consiga juntar dinheiro para recomeçar o projeto, mas vai levar tempo. Seus olhos se perderam na distância. O pior é saber que, enquanto isso, aquelas crianças estão sem um espaço seguro, sem uma válvula de escape criativa. Caio respirou fundo, tomando coragem para o que estava prestes a propor. E se você não precisasse esperar? E se pudesse recomeçar agora mesmo, mas em uma escala maior? Helena franziu o senho, confusa. Do que você está falando? Eu poderia ajudar, disse Caio, as palavras saindo antes que pudesse repensar. Financeiramente, quero dizer. Helena imediatamente se enrijeceu, seu rosto mudando para uma expressão cautelosa. Olha, eu não sei quem você é ou o que está pensando, mas não estou procurando caridade, muito menos de um estranho que encontrei no parque. Caio percebeu seu erro. Claro que uma oferta assim, vinda do nada, soaria suspeita. Não é caridade, apressou-se em esclarecer. É um investimento. Uma parceria. Parceria? Repetiu ela, cética. Há muito tempo venho pensando em fazer algo significativo, algo que realmente fizesse diferença na vida das pessoas, explicou Caio, surpreendendo-se com a verdade em suas próprias palavras. Mas nunca soube por onde começar. Nem encontrei a pessoa certa para trabalhar junto. Você já tem experiência, já provou que seu projeto funciona. O que eu proponho é expandir isso, criar um centro cultural e educativo completo, não apenas para artes plásticas, mas para música, teatro, dança, tecnologia. Um lugar onde crianças e jovens possam descobrir e desenvolver seus talentos. Helena o estudava com um misto de desconfiança e curiosidade. E por que você faria isso? O que ganha com isso? Era uma pergunta justa. Caio ponderou por um momento, buscando a resposta mais honesta. Propósito, talvez? A chance de usar privilégios que herdei e não conquistei, para algo que realmente importa. Algo na sinceridade de sua resposta pareceu tocar Helena. Seu olhar suavizou um pouco, mas ainda havia cautela. Você nem me conhece, Caio. Como pode confiar que sou capaz de administrar um projeto desse porte? Vê como seus olhos brilham quando fala daquelas crianças. Vi a paixão e o compromisso em cada palavra. Isso é mais valioso que qualquer currículo ou diploma. Helena balançou a cabeça, ainda não convencida. Isso é loucura. Você aparece do nada e oferece financiar um centro cultural? Quem faz isso? Alguém que está cansado de sentir que nada do que faz tem real importância, respondeu Caio, com uma honestidade que surpreendeu a si mesmo. Olha, não estou pedindo uma resposta agora. Pense na proposta. Podemos nos encontrar novamente para discutir detalhes, em um local público onde você se sinta confortável. Traga amigos se preferir. Helena o encarou por um longo momento, como se tentasse decifrar suas reais intenções. Finalmente pegou a bolsa e tirou um caderno pequeno e uma caneta. Anotou algo e arrancou a página, entregando a Caio.
Número, explicou. Se você estiver realmente falando sério, me ligue amanhã e podemos conversar mais. Mas já aviso, não sou ingênua. Vou querer saber exatamente quem você é antes de concordar com qualquer coisa. Caio assentiu, respeitando sua cautela. Pegou o papel e guardou cuidadosamente no bolso. É justo. Helena se levantou, ajeitando a bolsa no ombro. Obrigada pelo lenço e por ouvir. Independentemente do que aconteça com essa proposta maluca, você me ajudou hoje. Foi um prazer conhecê-la, Helena, respondeu Caio, sentindo-se estranhamente relutante em vê-la partir. Igualmente, Caio. Seja lá quem você for de verdade. Com um último olhar intrigado, ela se afastou, caminhando em direção à saída do parque. Caio permaneceu sentado, observando-a até que desaparecesse entre a multidão. Pela primeira vez em muito tempo, sentia uma espécie de entusiasmo, uma energia que não reconhecia mais em si mesmo. Pegou o celular e ligou para seu assistente pessoal. Rodrigo, preciso que pesquise tudo sobre uma tal de Helena Martins. Artista plástica, tinha um ateliê na Muca que foi destruído recentemente em uma enchente. Quero saber sobre seu trabalho, sua reputação, tudo. Desligou o telefone, ainda olhando na direção em que Helena havia partido. Não sabia exatamente o que estava fazendo, mas pela primeira vez em anos sentia que estava no caminho certo. Naquela noite, em sua cobertura luxuosa, Caio não conseguia parar de pensar na mulher do parque. Havia algo em Helena que o intrigava profundamente. Não era apenas sua beleza, embora fosse inegavelmente bonita, mas a força que emanava dela, mesmo em um momento de fragilidade. Enquanto ele, com todos os seus recursos, sentia-se vazio e sem direção, Helena, mesmo tendo perdido tudo, ainda tinha clareza sobre o que importava: seu trabalho, aquelas crianças, a arte como ferramenta de transformação. Rodrigo havia enviado um relatório detalhado sobre ela. Helena Martins, 30 anos, formada em artes visuais pela USP. Participara de algumas exposições coletivas, recebera menções em blogs de arte independente. Seu trabalho com crianças da periferia havia sido tema de uma pequena reportagem em um jornal local 2 anos antes. Nada que a destacasse no cenário artístico comercial, mas consistentemente elogiada por seu compromisso social e talento genuíno. O projeto que mantinha na Muca, chamado Cores da Vida, atendia cerca de 40 crianças regularmente, oferecendo aulas de pintura, desenho e escultura com materiais reciclados. Ocasionalmente, organizava exposições com os trabalhos dos alunos, com renda revertida para a manutenção do espaço e compra de materiais. Um trabalho pequeno em escala, mas claramente significativo para aquela comunidade. Quanto mais lia, mais Caio se convencia de que sua intuição estava certa. Helena era exatamente o tipo de pessoa com quem gostaria de trabalhar. Apaixonada, comprometida e com os pés no chão. Alguém que via além do dinheiro, que entendia o verdadeiro valor da conexão humana e do impacto social. Na manhã seguinte, Caio acordou cedo, ansioso para ligar para Helena. Contudo, hesitou. Como explicaria? Quem realmente era? Como faria para que ela acreditasse que suas intenções eram genuínas e não apenas um capricho de um rico entediado? Decidiu que a honestidade seria o melhor caminho. Pegou o telefone e discou o número que ela havia lhe dado. Alô? A voz de Helena soou cautelosa do outro lado da linha. Helena, é o Caio do parque. Um breve silêncio. Confesso que não. Tinha certeza se você ligaria. Eu disse que ligaria, respondeu ele simplesmente. Sobre nossa conversa ontem, a proposta continua de pé. Gostaria de nos encontrarmos para discutir os detalhes? Antes disso, interrompeu Helena, quem é você realmente, Caio? Como pode oferecer financiar um projeto como o que descreveu? Caio, respirou fundo. Meu nome completo é Caio Novaes, da família Novaes do Grupo Novaes de Comunicação. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Helena finalmente falou, sua voz estava carregada de desconfiança. Você está brincando comigo? Por que um herdeiro do Grupo Novaes estaria interessado no meu trabalho com crianças da periferia? Sei que deve parecer estranho, admitiu Caio,
Mas como disse ontem, estou buscando fazer algo que realmente importe, algo que faça diferença. 2 dias depois, Helena esperava nervosamente em uma cafeteria no bairro de Pinheiros. Havia escolhido um lugar movimentado e pedido à sua amiga Tainá que a acompanhasse. Depois de descobrir quem Caio realmente era, sua desconfiança só aumentara. Por que um dos homens mais ricos de São Paulo se interessaria por seu pequeno projeto? Parecia improvável demais para ser verdade. Relaxa, Helena, disse Tainá, observando a amiga remexer inquieta na cadeira. Se for algum tipo de armação, estamos em um lugar público e eu já estou com o spray de pimenta pronto. Ela piscou, tentando aliviar a tensão. Helena deu um sorriso fraco. Não é isso que me preocupa. É só que... Ela hesitou, buscando as palavras. Não quero criar expectativas. E também não quero ser usada como um projeto de caridade para aliviar a consciência de um playboy entediado. Bem, se ele realmente quiser ajudar, que diferença faz o motivo? Argumentou Tainá, ajeitando seus óculos de armação colorida. O importante é que as crianças teriam seu espaço de volta, não? Antes que Helena pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu e Caio entrou. Vestia-se de maneira simples, calça jeans, camisa azul e blazer. Mas havia algo em seu porte, na maneira como se movia, que denunciava sua origem privilegiada. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrar Helena, e um sorriso sincero iluminou seu rosto. Desculpem o atraso, disse ele, aproximando-se da mesa. O trânsito estava terrível. Helena fez as apresentações e Caio cumprimentou Tainá com a mesma cordialidade que demonstrara no parque. Havia algo nele que não se encaixava no estereótipo do herdeiro arrogante que Helena imaginara. Sentou-se junto a elas e pediu apenas um café preto, recusando o elaborado menu de especiais da casa. Então, começou Tainá, sem rodeios. Helena me contou sobre sua proposta. Parece bom demais para ser verdade. Caio não pareceu ofendido, com a franqueza. Entendo a desconfiança. Na posição de vocês, eu também seria cético. Por que você está fazendo isso? Perguntou Helena, olhando-o diretamente nos olhos. E por favor, não me diga que é apenas filantropia. Pessoas como você geralmente doam para grandes instituições com direito a fotos e reconhecimento público. Não procuram artistas desconhecidas em parques. Caio considerou a pergunta por um momento, mexendo a colher em seu café. Você já sentiu que, apesar de ter tudo, na verdade não tem nada? Ele olhou para as duas mulheres, que permaneceram em silêncio. Cresci em um mundo onde relacionamentos são transações, onde amizades são baseadas em interesse. Tenho 32 anos e nunca fiz nada significativo por mérito próprio. Tudo o que tenho veio da minha família, um privilégio que não conquistei. Isso soa como culpa de rico, comentou Tainá, sem esconder o ceticismo. Talvez seja, admitiu Caio, surpreendendo-as com sua honestidade. Mas é mais que isso. É um vazio, uma sensação de que nada do que faço importa realmente. Quando ouvi Helena falar sobre aquelas crianças, sobre como a arte estava transformando suas vidas, algo despertou em mim. Pela primeira vez, vi uma oportunidade de usar meus recursos para algo que realmente faz diferença. Helena estudou o rosto de Caio, buscando sinais de falsidade, mas encontrou apenas uma sinceridade quase dolorosa. E o que exatamente você está propondo? Caio abriu a pasta que trouxera consigo e retirou alguns documentos. Comprei um imóvel na Vila Madalena. 3 andares, espaço amplo, ótima localização. Estou disposto a reformá-lo completamente para criar o centro cultural que discutimos. Salas para aulas de arte, música, dança, teatro, um espaço para exposições, uma pequena biblioteca, estúdios para gravações. Ele passou um conjunto de plantas arquitetônicas para as mulheres. Isso é apenas um esboço inicial. Quero que você tenha total liberdade para ajustar o projeto conforme sua experiência. Helena e Tainá examinaram as plantas, impressionadas com a escala do projeto. Era muito maior e mais ambicioso do que o pequeno ateliê que Helena mantinha antes. Isso custaria milhões, murmurou Helena, sentindo-se subitamente intimidada.
Dinheiro não é problema, respondeu Caio com naturalidade. O que preciso é de alguém que entenda o impacto social da arte, que conheça as necessidades reais dessas comunidades. Alguém como você, Helena. E qual seria exatamente o meu papel? Perguntou ela, ainda cautelosa. Diretora artística e pedagógica. Você desenvolveria a metodologia, contrataria os professores, definiria a programação. Teria autonomia total para criar o tipo de ambiente que acredita ser mais benéfico para essas crianças e jovens. Ele fez uma pausa, observando a reação das duas. Naturalmente receberia um salário compatível com a função. Não estou pedindo que trabalhe de graça. Helena e Tainá trocaram olhares. A proposta era tentadora demais para ser ignorada, mas ambas ainda sentiam que havia algo não dito. Qual é o seu interesse nisso tudo, além de se sentir melhor consigo mesmo? Perguntou Tainá, verbalizando o que ambas pensavam. Caio sorriu, não parecendo ofendido pela franqueza. Legítimo questionamento. Além da satisfação pessoal, tenho interesse em criar um modelo que possa ser replicado em outras regiões. Se funcionar aqui, podemos expandir para outras cidades. É um investimento social, sim, mas também pode se tornar um negócio de impacto sustentável a longo prazo. Helena considerou as palavras de Caio. Havia pragmatismo em sua visão, o que, paradoxalmente, a fazia parecer mais genuína do que um simples ato de caridade. E se não der certo? Perguntou ela. Se depois de alguns meses você perceber que não é tão gratificante quanto imaginava? Todos os contratos terão cláusulas de proteção para os funcionários e para a continuidade do projeto, independentemente do meu envolvimento pessoal, garantiu Caio. Não vou deixar ninguém na mão, Helena. Isso eu posso prometer. Helena respirou fundo. A oportunidade era maior do que jamais sonhara. Recuperar não apenas seu trabalho com as crianças, mas expandi-lo, criar algo verdadeiramente transformador. Era assustador e excitante ao mesmo tempo. Eu preciso pensar, disse finalmente. É uma decisão grande demais para tomar impulsivamente. Claro, concordou Caio, parecendo satisfeito com a resposta. Tome o tempo que precisar. Enquanto isso, talvez queira visitar o imóvel. Ver o espaço pode ajudar a visualizar as possibilidades. Helena assentiu, sentindo-se levemente tonta com o rumo que sua vida estava tomando. Há uma semana estava chorando a perda de tudo que construíra. Agora estava considerando dirigir um centro cultural financiado por um dos homens mais ricos de São Paulo. Após o encontro na cafeteria, Caio convidou Helena e Tainá para conhecerem o imóvel imediatamente. Em seu carro luxuoso, mas discreto, dirigiram até a Vila Madalena, um bairro conhecido por sua vida cultural vibrante e ambiente artístico. O prédio era impressionante, uma antiga fábrica de tecidos convertida em lofts, com amplas janelas, pé direito alto e uma estrutura sólida. Estava vazio há algum tempo, mas o potencial era evidente. O térreo poderia ser o espaço de exposições e performances, explicou Caio, enquanto caminhavam pelo amplo salão. O segundo andar para as salas de aula e oficinas, e o terceiro para a administração e projetos especiais. Helena caminhava pelo espaço, sua mente já fervilhando de ideias. Via em cada canto uma possibilidade. Ali, uma parede de expressão livre para os mais jovens. Acolá, um espaço para esculturas. No canto, uma área para leitura e contação de histórias. O que acha? Perguntou Caio, observando atentamente sua reação. É perfeito, admitiu Helena, incapaz de esconder o entusiasmo em sua voz. Mas também assustador. É muito maior do que qualquer coisa que já administrei. Você não estará sozinha, assegurou Caio. Terá uma equipe completa, administrador, contadores, assistentes. Seu foco será o que você faz de melhor, a arte e a educação. Tainá, que estivera examinando o espaço com olhar crítico, aproximou-se. Imagino que esteja pensando em incluir música no projeto? Perguntou a Caio. Absolutamente, respondeu ele. Na verdade, Helena mencionou que você dava aulas de música no antigo ateliê. Gostaria de considerar um papel mais permanente neste novo projeto? Tainá pareceu surpresa com a oferta direta.
Bem, tenho meu trabalho na escola municipal. Mas ela olhou ao redor, claramente tentada pela possibilidade. Pense nisso, disse Caio. A ideia é reunir talentos que realmente se importam com essas crianças. Pessoas como vocês duas. Ao final da visita, Helena estava visivelmente mais receptiva à proposta. O espaço concreto havia tornado o projeto mais real, mais tangível, do que meras palavras em uma cafeteria. Vou pensar com carinho, disse ela quando Caio as deixou em frente ao apartamento onde Helena estava temporariamente hospedada. Obrigada por hoje. O prazer foi meu, respondeu Caio com um sorriso que iluminou seus olhos de uma forma que Helena não pôde deixar de notar. Aguardo seu contato. Assim que o carro de Caio desapareceu na esquina, Tainá segurou o braço da amiga. Helena, isso é loucura, mas uma loucura incrível. Helena riu, sentindo uma mistura de medo e excitação. Eu sei, não consigo acreditar que isso está acontecendo. E então, vai aceitar? Helena mordeu o lábio, pensativa. Seria idiota não aceitar, não é? É a chance de uma vida. Não apenas para você, observou Tainá, mas para todas. Aquelas crianças também. Imagina o impacto que podemos ter com recursos como esses. Podemos? Você não acha que vou deixar você nessa sozinha, né? Se esse milionário bonitão está oferecendo um emprego, conta comigo. As duas riram, abraçando-se na calçada, atraindo olhares curiosos dos passantes. Para Helena, era como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Pela primeira vez desde a enchente, sentia esperança, não apenas de recuperar o que perdera, mas de criar algo muito maior. 3 meses se passaram desde que Helena aceitara a proposta de Caio. A reforma do prédio na Vila Madalena avançava a passos largos, transformando a antiga fábrica em um espaço moderno e acolhedor. Helena nunca imaginara que um projeto dessa magnitude pudesse evoluir tão rapidamente. Mas Caio parecia ter a capacidade de fazer as coisas acontecerem apenas com um telefonema. Naquela manhã ensolarada de primavera, Helena chegou cedo ao canteiro de obras. Gostava de passar algum tempo sozinha ali, imaginando como seria quando tudo estivesse pronto. Caminhava pelos espaços ainda inacabados, visualizando crianças pintando, dançando, tocando instrumentos, descobrindo talentos que talvez jamais soubessem que possuíam. Sonhando acordada de novo, a voz de Caio a surpreendeu. Ele estava parado na entrada do que seria o salão principal, observando-a com um sorriso no rosto. Helena sorriu de volta, apenas planejando. Preciso ter certeza de que cada espaço será utilizado da melhor forma possível. Caio se aproximou, olhando ao redor com evidente satisfação. Os arquitetos disseram que estamos adiantados. A inauguração poderá acontecer em 1 mês, como planejamos. Isso é inacreditável, admitiu Helena. Nas últimas semanas, ela e Caio haviam trabalhado lado a lado, desenvolvendo o projeto pedagógico, selecionando professores, definindo a programação inicial. O que começara como uma relação profissional cautelosa havia se transformado em uma parceria baseada em respeito mútuo, e Helena tinha que admitir uma crescente afeição. Você já decidiu o nome? Perguntou Caio, enquanto caminhavam juntos. Pela obra. Helena assentiu. Estive pensando em Espaço Novos Horizontes. O que acha? Perfeito, respondeu ele sem hesitação. Reflete exatamente o que queremos oferecer a essas crianças. Um dos arquitetos aproximou-se com plantas atualizadas, e logo os dois estavam absortos em discussões sobre detalhes técnicos, iluminação para o espaço de exposições, acústica para as salas de música, ventilação para os estúdios de dança. Helena surpreendia-se com o genuíno interesse de Caio em cada aspecto do projeto. Não era apenas um investidor distante. Ele se importava, queria entender, participar. Por que você nunca colocou seu nome no projeto? Perguntou Helena mais tarde, enquanto almoçavam em um pequeno restaurante próximo à obra. A maioria dos investidores faria questão de ter seu nome estampado na fachada. Caio tomou um gole de água antes de responder. Porque não é sobre mim, nunca foi. É sobre aquelas crianças, sobre você e sua visão, sobre criar algo significativo que possa existir
independentemente de quem eu sou. Helena o estudou por um momento. Nos últimos meses aprendera muito sobre Caio Novaes. Por trás da fachada do empresário bem-sucedido e herdeiro privilegiado, havia um homem complexo, muitas vezes inseguro sobre seu próprio valor, além do sobrenome que carregava. Um homem genuinamente interessado em fazer a diferença, mesmo que ninguém além dela soubesse disso. Sabia que recebi uma ligação da minha mãe ontem, comentou Helena, mudando o assunto. Mesmo? Pensei que vocês não se falavam há anos. E não falávamos. Mas aparentemente a notícia de que estou dirigindo um grande projeto cultural financiado por um Novaes chegou até ela. Helena deu uma risada irônica. Subitamente minha carreira artística não parece mais um desperdício de potencial. Caio sorriu, compreensivo. E como se sentiu falando com ela? Estranhamente em paz. Não sentia a necessidade de aprovação que costumava sentir. Acho que finalmente entendi que não preciso que eles validem minhas escolhas. Ela fez uma pausa, brincando com o guardanapo. Talvez tenha algo a ver com encontrar alguém que acreditou em mim quando eu mesma estava duvidando. Seus olhares se encontraram, e por um momento algo não dito pairou entre eles. Mas antes que qualquer um pudesse quebrar o silêncio, o telefone de Caio tocou. Era Rodrigo, seu assistente, com alguma questão urgente do Grupo Novaes. Caio se desculpou e atendeu a chamada. Helena observou-o enquanto falava ao telefone. Havia uma transformação sutil em seu semblante quando os assuntos corporativos invadiam seu dia. A expressão relaxada endurecia. A voz assumia um tom mais formal. Era como se precisasse se tornar outra pessoa para lidar com aquele mundo. Um mundo que, ela percebia cada vez mais, não o fazia feliz. Nas semanas seguintes, a rotina de Helena transformou-se completamente. Enquanto as obras finais eram concluídas, ela se dedicava a organizar a programação de inauguração, treinar a equipe pedagógica e divulgar o projeto nas comunidades que pretendiam atender. A resposta era entusiasmada. Muitas das crianças que frequentavam seu antigo ateliê estavam ansiosas para conhecer o novo espaço, e o boca a boca atraía cada vez mais interessados. Tainá, agora coordenadora do núcleo de música, estava radiante com os novos instrumentos e a sala de ensaios profissional. Nunca pensei que teria acesso a equipamentos como estes, confessou a Helena enquanto testavam os novos pianos digitais. Essas crianças vão ter oportunidades que eu só tive na faculdade. Mas nem tudo eram flores. À medida que o dia da inauguração se aproximava, Helena notava que Caio parecia cada vez mais cansado. Em algumas reuniões, flagrava-o distraído, o olhar perdido, como se estivesse mentalmente em outro lugar. "Está tudo bem?" perguntou ela um dia, quando finalmente conseguiram um momento a sós, após uma longa reunião com fornecedores. Caio hesitou, como se considerasse se devia compartilhar seus problemas. Apenas alguns desafios no Grupo Novaes. Nada com que você precise se preocupar. "Ei", disse Helena, tocando levemente seu braço. "Somos parceiros, lembra? Você pode falar comigo." O toque, embora breve, pareceu quebrar algo em Caio. Ele suspirou profundamente. "Meu pai não está muito feliz com o tempo que tenho dedicado a este projeto. Ele espera que eu assuma mais responsabilidades no conselho administrativo, não que fique brincando de caridade, como ele diz." Helena sentiu uma pontada de culpa. "Sinto muito. Não queria causar problemas entre você e sua família." "Não. É sua culpa", assegurou Caio com um sorriso cansado. "Meu pai e eu temos visões muito diferentes sobre o que significa usar nossos recursos e influência. Para ele, sucesso é apenas acumular mais poder e dinheiro. Para mim, bem, ultimamente tenho questionado esse modelo. Por causa do projeto, por causa de você", respondeu Caio com uma honestidade que surpreendeu a ambos. "Ver sua dedicação, como você coloca o coração em tudo que faz, mesmo quando não há recompensa financeira, isso me fez repensar muitas coisas." O coração de Helena acelerou. Nos últimos meses tinha lutado para manter a relação estritamente profissional,
apesar da crescente atração que sentia por Caio. Convencera-se de que era apenas gratidão, admiração pelo que ele estava fazendo pelo projeto. Mas momentos como este tornavam cada vez mais difícil ignorar que havia algo mais acontecendo entre eles. Caio, começou ela, mas foram interrompidos por Tainá, que entrou animadamente na sala. Helena, as inscrições online já ultrapassaram 300 crianças. É mais do que o dobro do que esperávamos para o primeiro mês. O momento se quebrou, e Helena se viu dividida entre a frustração pela interrupção e o entusiasmo pela notícia. Caio rapidamente reassumiu sua postura profissional e a conversa pessoal foi adiada. A semana da inauguração chegou, trazendo consigo uma energia frenética ao espaço Novos Horizontes. Equipes de limpeza davam os últimos retoques, professores organizavam materiais, técnicos testavam equipamentos de som e iluminação. Helena mal dormia, dividida entre a excitação e o nervosismo. Na véspera do grande dia, quando quase todos já haviam ido embora, Helena encontrou Caio sozinho no terraço do prédio, contemplando a vista da cidade que se estendia à sua frente, as luzes de São Paulo criando um tapete cintilante sob o céu noturno. "1 centavo pelos seus pensamentos", disse ela, aproximando-se. Caio sorriu ao vê-la. Estava apenas refletindo sobre como a vida dá voltas. Há 4 meses eu estava completamente perdido, sem saber o que fazer da minha vida, além de cumprir as expectativas da família Novaes. E então, em um domingo qualquer, encontrei uma artista chorando no parque e tudo mudou. Helena sentiu o rosto aquecer. Para mim também, sabe? Aquele dia, eu estava no fundo do poço. Havia perdido tudo que construí, não via saída. E então apareceu você com seu lenço e sua proposta maluca, que você achou que era uma cantada muito elaborada, lembrou Caio rindo. Bem, não é todo dia que um estranho oferece financiar um centro cultural depois de 5 minutos de conversa, defendeu-se Helena, também rindo. Eles ficaram em silêncio por um momento lado a lado, observando a cidade. Havia uma intimidade confortável entre eles agora, construída ao longo de meses de trabalho conjunto, de desafios compartilhados, de uma visão comum que os unia além de suas diferenças. "Estou nervosa com amanhã", confessou Helena finalmente. "E se não for bom o suficiente? E se decepcionarmos aquelas crianças?" Caio virou-se para encará-la. "Helena, você colocou sua alma neste projeto. Cada detalhe reflete sua paixão, seu compromisso. Será incrível, porque você é incrível." A inauguração do espaço Novos Horizontes superou todas as expectativas. O prédio, completamente renovado, abriu suas portas para centenas de crianças, pais, artistas e membros da comunidade. O saguão principal, transformado em galeria, exibia obras dos primeiros alunos inscritos, pinturas, esculturas e instalações que refletiam a criatividade pura e sem amarras da juventude. Helena, vestindo um simples vestido azul que realçava seus olhos, circulava entre os convidados explicando o projeto, apresentando os professores, garantindo que tudo corresse perfeitamente. De longe, Caio a observava com admiração. Havia algo magnético na maneira como ela interagia com as pessoas, especialmente com as crianças, uma autenticidade que ele raramente encontrava em seu próprio círculo social. "Seu namorado não tira os olhos de você", comentou Tainá, aparecendo ao lado de Helena com 2 taças de espumante. "Ele não é meu namorado", protestou Helena, pegando uma das taças e tomando um gole para disfarçar seu constrangimento. "Ainda", retrucou Tainá com um sorriso malicioso. "Francamente, Helena, a tensão entre vocês dois é tão óbvia que até as crianças estão comentando." Helena sentiu o rosto queimar. "Estamos apenas trabalhando juntos. É uma relação profissional." Sei. E eu sou a rainha da Inglaterra." Tainá revirou os olhos. "Olha, não estou julgando. Ele é inteligente, bonito, claramente apaixonado por você e por acaso também é milionário. O que mais você quer? Uma placa luminosa escrito 'Esse é o cara'?" Antes que Helena pudesse responder, foi salva pelo gongo, literalmente. O sino que anunciava o início da apresentação musical tocou, chamando todos para o auditório.
Tainá, como coordenadora musical, apressou-se para organizar seus alunos, deixando Helena momentaneamente sozinha. Ou quase. Caio aproximou-se, segurando sua própria taça de espumante. Acho que podemos chamar isso de sucesso estrondoso, comentou ele, indicando com um gesto a multidão animada que se dirigia ao auditório. Graças a você, respondeu Helena sinceramente. Nada disso seria possível sem seu apoio. Não, graças a você, insistiu Caio. Eu só forneci os recursos. Você deu vida ao projeto. Trouxe as pessoas certas, criou esse ambiente incrível. Isso tudo é mérito seu, Helena. Seus olhares se encontraram, e Helena sentiu aquela mesma eletricidade que vinha tentando ignorar há meses. Havia algo no jeito como Caio a olhava, como se ela fosse a pessoa mais fascinante do mundo, que a desarmava completamente. O momento foi interrompido pelo som de aplausos vindos do auditório. Acho que é nossa deixa, disse Caio, oferecendo o braço a Helena. Vamos! A apresentação musical foi emocionante. Crianças e adolescentes, muitos tocando instrumentos pela primeira vez em suas vidas, executaram uma peça especialmente composta por Tainá para a ocasião. Não era tecnicamente perfeita, mas carregava uma autenticidade e alegria que arrancou lágrimas de muitos dos presentes, incluindo Helena. Quando o evento finalmente chegou ao fim, já passava da meia-noite. A equipe de limpeza começava a organizar o espaço enquanto os últimos convidados se despediam. Helena, exausta mas radiante, encontrou Caio no mesmo terraço onde haviam conversado na noite anterior. Não está frio aqui em cima? Perguntou ela, aproximando-se. Caio virou-se, sorrindo ao vê-la. Um pouco mais a vista compensa. Ele tirou o paletó e o colocou sobre os ombros dela. Um gesto simples que fez o coração de Helena acelerar. Obrigada por tudo hoje, disse. Ela, puxando o paletó mais apertado ao redor de si, envolvendo-se no calor e no perfume dele. Foi além do que eu poderia imaginar. Você merece cada segundo dessa alegria, respondeu Caio. Ver seu sonho se realizar, ver o impacto que está tendo nessas crianças, isso é o que torna tudo isso significativo. Helena estudou o rosto de Caio, notando uma sombra que não combinava com a ocasião. Algo está te incomodando. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Caio suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Helena já reconhecia, como sinal de preocupação. Recebi uma ligação do meu pai mais cedo, confessou ele finalmente. Não foi agradável. Por causa do centro? Em parte. Ele considera isso um passatempo caro que está me distraindo das responsabilidades reais. Mas é mais que isso. Caio fez uma pausa, como se medisse suas palavras. Há uma reestruturação acontecendo no Grupo Novais. Meu pai quer que eu assuma a presidência da divisão de mídia digital, o que significaria mudar para o Rio de Janeiro por pelo menos 2 anos. Helena sentiu como se alguém tivesse jogado água fria em seu corpo. Rio de Janeiro. Sim, aparentemente é uma oportunidade única que demonstrará meu compromisso com o legado familiar. O tom amargo na voz de Caio era evidente. E você vai aceitar? A pergunta escapou dos lábios de Helena antes que pudesse contê-la. Caio virou-se para encará-la diretamente. Quero que saiba que, independentemente da minha decisão, o financiamento do Espaço Novos Horizontes está garantido. Criei uma fundação separada, com recursos próprios, que assegurará a continuidade do projeto pelos próximos 5 anos no mínimo. Não estou preocupada com o dinheiro, Caio, disse Helena, sentindo uma dor no peito que não conseguia nomear completamente. Estou preocupada com você, com nós. A palavra pairou entre eles, carregada de possibilidades não exploradas, de sentimentos não confessados. Helena, eu... Caio deu um passo em sua direção, mas foi interrompido pelo som da porta do terraço se abrindo. Ah, estão aqui. Era Rodrigo, o assistente de Caio. Desculpe interromper, mas os jornalistas da Folha estão aguardando para a entrevista agendada. Caio fechou os olhos por um segundo, visivelmente frustrado pela interrupção. Já estou indo, Rodrigo. Quando o assistente saiu, o momento estava quebrado. Helena devolveu o paletó a Caio, tentando sorrir apesar da confusão de emoções. Vá,
Eles estão esperando. Podemos conversar depois? Há muito que preciso te dizer. Helena assentiu, observando-o se afastar. Permaneceu no terraço por alguns minutos, tentando organizar seus pensamentos. O que estava acontecendo com ela? Em que momento havia permitido que seus sentimentos por Caio evoluíssem de gratidão para algo muito mais complexo e assustador? Nos dias que se seguiram, a inauguração, o espaço Novos Horizontes rapidamente ganhou vida própria. Crianças e adolescentes lotavam as salas de aula. Os corredores ecoavam com risadas e música. As paredes começavam a se encher com novas criações artísticas. Helena estava mais ocupada do que nunca, coordenando atividades, supervisionando professores, resolvendo os inevitáveis problemas de qualquer empreendimento novo. Caio, por outro lado, tornara-se menos presente. Ligações do Grupo Novais o convocavam para reuniões intermináveis. Obrigações familiares o mantinham longe. Quando conseguiam se encontrar, era sempre brevemente, sempre rodeados de outras pessoas. A conversa prometida no terraço nunca acontecia. Numa tarde particularmente agitada, Helena finalmente teve um momento de sossego em seu escritório quando Tainá entrou, segurando uma revista de negócios. "Você viu isso?" perguntou, estendendo a revista aberta em uma página específica. Helena pegou a publicação e sentiu seu estômago afundar. Era uma matéria sobre o Grupo Novais, com uma foto de Caio ao lado do pai e de uma mulher deslumbrante, Mariana Vasconcelos, herdeira do maior conglomerado de mídia do Rio de Janeiro. A legenda dizia: "Fusão de impérios. Caio Novais e Mariana Vasconcelos são vistos juntos em jantar de negócios, alimentando rumores de união empresarial e pessoal." "Isso não significa nada", disse Helena, devolvendo a revista e tentando ignorar a pontada de ciúmes que sentia. "É apenas especulação de colunista social." "Talvez", concordou Tainá, não parecendo convencida. "Mas achei que você deveria saber." Depois que a amiga saiu, Helena ficou olhando pela janela de seu escritório, observando o pátio onde algumas crianças pintavam um mural coletivo. Sentia-se tola. Claro que Caio pertencia àquele mundo de fusões corporativas e alianças estratégicas, inclusive matrimoniais. O breve período em que ele se dedicara ao projeto social era provavelmente apenas um interlúdio, uma fase passageira antes de retornar à vida que estava destinado a levar. Seu telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos melancólicos. Era um número desconhecido. "Alô? Helena Martins?" A voz masculina era formal, profissional. "Sim, quem fala?" "Aqui é Roberto Mendes, da Secretaria Municipal de Cultura. Gostaria de marcar uma reunião para discutir uma possível parceria com o espaço Novos Horizontes." Helena endireitou-se na cadeira, surpresa. A Secretaria de Cultura raramente buscava parcerias com instituições tão novas. Claro, teria o maior prazer. Marcaram a reunião para a semana seguinte. Assim que desligou, Helena tentou ligar para Caio para compartilhar a novidade, mas a chamada foi para o voicemail. Tentou mais tarde, com o mesmo resultado. Finalmente, enviou uma mensagem. "Notícia importante sobre o espaço. Podemos conversar quando tiver um momento?" A resposta só veio no dia seguinte, breve e formal. "Desculpe a demora. Estou no Rio para reuniões. Voltamos a falar quando eu retornar à SP." Helena sentiu um aperto no peito. Rio de Janeiro. Estava acontecendo então. Caio estava se afastando, voltando para seu mundo, deixando-a para trás com o projeto que haviam construído juntos. Tentou se convencer de que estava tudo bem, que o importante era o trabalho com as crianças, que nunca houvera promessas entre eles. Mas a dor persistia. A reunião com Roberto Mendes foi surpreendentemente positiva. A Secretaria de Cultura estava interessada em estabelecer o espaço Novos Horizontes como um projeto piloto para uma nova iniciativa de educação artística nas periferias. Se desse certo, o modelo seria replicado em outras regiões da cidade, exatamente como Caio havia imaginado. "Precisaremos de documentação detalhada sobre a metodologia, resultados preliminares, estrutura organizacional", explicou Mendes. "E,
Naturalmente, queremos conversar com o Sr. Novaes também, como idealizador do projeto. Claro, respondeu Helena automaticamente, embora não soubesse quando Caio estaria disponível. Vou organizar tudo e entro em contato para agendar. Após a reunião, Helena tentou novamente falar com Caio. Dessa vez, para sua surpresa, ele atendeu. Helena, disse ele, sua voz soando cansada. Desculpe não ter retornado antes. As coisas aqui estão complicadas. Imagino, respondeu ela, tentando manter o tom neutro. Tivemos uma reunião importante com a Secretaria de Cultura hoje. Eles querem transformar o espaço em um projeto piloto para toda a cidade. Isso é fantástico. A animação genuína na voz de Caio a fez sorrir involuntariamente. Sempre soube que seria reconhecido. Seu trabalho é extraordinário, Helena. Eles querem falar com você também, continuou Helena, sentindo um nó na garganta, como idealizador do projeto. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Vou tentar organizar minha agenda. As coisas estão intensas por aqui. Vi a matéria, disse Helena abruptamente, incapaz de conter a menção. Sobre você e Mariana Vasconcelos. Outro silêncio, mais longo desta vez. Helena, não é o que parece. Não precisa explicar. Sua vida pessoal não é da minha conta. É da sua conta, sim, respondeu Caio, sua voz subitamente firme. Mas não, é algo que quero discutir por telefone. Estarei de volta a São Paulo em 2 dias. Podemos conversar, então? Helena hesitou. Uma parte dela queria proteger seu coração, manter distância, focar apenas no aspecto profissional da relação. Mas outra parte, a que se recusava a ser silenciada, ansiava por respostas, por clareza, por uma chance, por menor que fosse. Tudo bem, concordou finalmente. Em 2 dias. Os 2 dias que se seguiram foram os mais longos que Helena conseguia lembrar. Mergulhou no trabalho, tentando distrair-se das 1000 possibilidades que sua mente insistia em criar. O que Caio queria dizer? Por que insistia que a vida pessoal dele era da conta dela? E o que significavam aquelas fotos com a herdeira carioca? Tainá observava a amiga com preocupação crescente. Você precisa se acalmar, aconselhou, enquanto ambas organizavam materiais para a próxima aula. Não adianta ficar antecipando problemas. Não estou antecipando nada, protestou Helena, embora seu tom nervoso a contradissesse. Sei, retrucou Tainá, revirando os olhos. É por isso que você verificou o celular 15 vezes nos últimos 10 minutos. Helena suspirou, colocando as tintas que organizava sobre a mesa com mais força que o necessário. Tudo bem, estou nervosa. Satisfeita? Não é sobre estar satisfeita, Helena. É sobre você admitir para si mesma o que está sentindo. Tainá segurou a mão da amiga, seu olhar suavizando. Você se apaixonou por ele. Não é o fim do mundo. É sim, murmurou Helena, finalmente verbalizando o medo que a consumia. Porque ele vai para o Rio. Porque ele pertence a um mundo que não é o meu. Porque no final isso foi apenas um projeto para ele, um capítulo. E para mim, para você é muito mais, completou Tainá gentilmente. Mas você não sabe o que é para ele até conversarem de verdade. Dê a chance dele se explicar. Na manhã do 3º dia, enquanto Helena conduzia uma oficina de pintura com um grupo de crianças do ensino fundamental, seu telefone vibrou com uma mensagem de Caio. Estou voltando hoje. Podemos nos encontrar no terraço do espaço às 19 horas. Helena respondeu com um simples ok, sentindo seu coração disparar. A partir daquele momento, as horas se arrastaram com uma lentidão torturante. Cada minuto parecia durar uma eternidade, enquanto ela tentava manter o foco em suas atividades do dia. Às 18h30, Helena estava em seu escritório, tentando decidir se deveria subir mais cedo para o terraço ou fazer Caio esperar. Optou pelo meio termo, terminando alguns e-mails pendentes antes de se dirigir ao último andar do prédio, exatamente às 19 horas. O terraço estava diferente. Pequenas luzes haviam sido instaladas, criando uma atmosfera suave e acolhedora. Uma pequena mesa com 2 cadeiras fora colocada perto da borda, oferecendo uma vista privilegiada da cidade, que começava a se iluminar no crepúsculo. E ali, de
Pé junto ao parapeito estava Caio. Ele virou-se ao ouvir a porta se abrir e Helena foi atingida pela intensidade de seu olhar. Havia algo diferente nele, uma determinação, uma clareza que não estava lá antes. Você veio, disse ele, um sorriso suave iluminando seu rosto cansado. Disse que viria, respondeu Helena, aproximando-se cautelosamente. O que é tudo? Isso? Ela gesticulou para as luzes, a mesa preparada. Pensei que poderíamos jantar enquanto conversamos. Você provavelmente não comeu nada direito o dia todo, como sempre. O fato de que ele conhecia seus hábitos tão bem fez algo apertar no peito de Helena. Não precisava se incomodar. Não é incômodo. Caio puxou uma cadeira para ela. Por favor. Helena sentou-se observando enquanto ele fazia o mesmo à sua frente. Um garçom que ela não havia notado antes aproximou-se servindo água e vinho, depois se retirando discretamente. Como foram as reuniões no Rio? Perguntou Helena, optando por um terreno neutro para começar. Esclarecedoras, respondeu Caio, seus olhos fixos nela. E é sobre isso que precisamos conversar. Helena sentiu o estômago apertar. Ali vinha, então, a confirmação de que ele se mudaria, de que assumiria a posição no Rio, de que o que quer que houvesse entre eles chegara ao fim antes mesmo de realmente começar. Recusei a presidência da divisão digital, disse Caio, surpreendendo-a completamente. O quê? Mas seu pai... Meu pai não ficou feliz, como você pode imaginar, mas pela primeira vez na vida fui absolutamente claro sobre o que quero. Caio tomou um gole de vinho, como se buscasse coragem. Nos últimos meses, desde que começamos este projeto, desde que te conheci, venho questionando cada aspecto da minha vida. As expectativas que aceitei sem questionar. O caminho que parecia traçado para mim desde o nascimento. Helena escutava atônita, enquanto Caio continuava. Pela primeira vez encontrei algo que me faz sentir vivo, útil, realizado. Não apenas o projeto em si, mas a parceria que construímos, a visão que compartilhamos. Ele fez uma pausa, seus olhos buscando os dela. E você, Helena, principalmente você. O coração de Helena acelerou, mas ela se conteve. E a Mariana Vasconcelos, a matéria na revista... Caio deu uma risada curta, sem humor. Clássica tática do meu pai. Aquele jantar foi uma armadilha. Ele convidou os Vasconcelos sem me avisar, esperando forçar uma aproximação que poderia levar a uma aliança entre as famílias, tanto nos negócios quanto pessoalmente. E funcionou? Helena não conseguiu evitar a pergunta. Você realmente acha que sim? Caio inclinou-se para a frente, seus olhos intensos. Helena, desde o momento em que te encontrei naquele parque, algo mudou em mim, como se eu finalmente enxergasse o que estive procurando a vida toda sem saber. Você me mostrou o que é viver com paixão, com propósito, com autenticidade. Como poderia me interessar por arranjos dinásticos depois disso? Helena sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Queria acreditar desesperadamente, mas o medo ainda a paralisava. Caio, nossos mundos são tão diferentes. Não são, não, interrompeu ele gentilmente. Essa é a ilusão que quase me enganou também. Achei que pertencia àquele mundo de negócios, de poder, de status, mas nunca me senti parte dele. Nunca encontrei meu lugar até começarmos o espaço Novos Horizontes, até começarmos a trabalhar juntos. E o que acontece agora? Perguntou Helena, sua voz quase um sussurro. Você recusou a posição no Rio, mas o que seu pai fará? Ele pode cortar seus recursos, seu acesso à empresa? Já o fez, confirmou Caio, surpreendendo-a novamente. Congelou minhas contas corporativas, removeu meu acesso aos sistemas do grupo, até mesmo ameaçou me deserdar se eu não recuperar o juízo, como ele diz. Meu Deus, Caio, por quê? Por que arriscar tudo assim? Porque finalmente entendi o que realmente importa. O dinheiro, o nome, o poder, nada disso preenchia o vazio que sentia. Mas aqui, com este projeto com você... Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Pela primeira vez, sinto que estou onde deveria estar. Mas, o que você vai fazer? Como vai viver?
Caio sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Tenho meus próprios investimentos, independentes do Grupo Novais. Não sou exatamente um indigente, Helena. Apenas não serei mais um bilionário. Apenas um mero milionário. Ele piscou, fazendo-a sorrir apesar da tensão do momento. Além disso, tenho um projeto em mente. Algo que gostaria de fazer junto com você, se estiver interessada. Que projeto? Perguntou Helena, curiosidade superando momentaneamente a ansiedade. Expandir o modelo do Espaço Novos Horizontes, não apenas em São Paulo, mas em outras cidades. Criar uma rede de centros culturais que possam transformar comunidades inteiras através da arte e da educação. A proposta da Secretaria de Cultura é apenas o começo. A paixão com que Caio falava era contagiante. Helena podia visualizar o que ele descrevia. Não apenas um centro, mas uma rede de espaços onde crianças e jovens de todo o país poderiam encontrar oportunidades, descobrir talentos, desenvolver habilidades que mudariam suas vidas. É um sonho e tanto, comentou ela, sentindo-se envolvida pela visão que ele pintava. Um sonho que podemos realizar juntos, respondeu Caio, apertando levemente sua mão. Helena, nos últimos meses, enquanto construíamos este lugar, enquanto trabalhávamos lado a lado, algo aconteceu comigo. Algo que nunca senti antes. Helena prendeu a respiração, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Me apaixonei por você, confessou Caio finalmente, as palavras saindo num fluxo que parecia impossível de conter. Por sua força, sua visão, sua integridade, pela maneira como você se importa, como luta pelo que acredita, por como seus olhos brilham quando fala sobre arte, sobre transformação, por cada pequeno detalhe que fui descobrindo dia após dia. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Helena agora, mas ela não fez nenhum movimento para secá-las. Pensei que estivesse sozinha nesse sentimento, murmurou. Pensei que para você eu fosse apenas parte do projeto. Você é o projeto, Helena. É o coração de tudo isso. Caio levantou-se e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado dela. Sei que parece loucura, que talvez seja cedo demais, que temos muitos desafios pela frente, mas não quero perder mais tempo fingindo que o que sinto não existe. Helena tocou seu rosto dele, sentindo a textura de sua barba por fazer, a firmeza de seu maxilar. Também me apaixonei por você, Caio, e me assusta tanto. O quê? O que te assusta? Perguntou ele suavemente. A intensidade, a diferença entre nossos mundos, o medo de que um dia você perceba que abriu mão de muito por algo que não vale a pena. Caio segurou o rosto dela entre suas mãos, seus olhos fixos nos dela. Helena, você é a coisa mais valiosa que já encontrei na vida. Não estou abrindo mão de nada que realmente importe. Estou finalmente escolhendo o que realmente tem valor. E então, sob as luzes suaves do terraço, com a cidade brilhando ao redor deles como um tapete de estrelas, Caio beijou Helena pela primeira vez. Um beijo gentil, quase reverente, que rapidamente se aprofundou, expressando meses de sentimentos contidos, de desejos não confessados, de uma conexão que transcendia todas as diferenças entre eles. Quando se separaram, ofegantes, Helena a apoiou, sua testa contra a dele. Ainda temos tanto a resolver, murmurou. Sua família, o futuro do projeto, como vamos equilibrar tudo isso? E resolveremos, assegurou Caio, juntos, um passo de cada vez. O jantar esfriou, esquecido na mesa, enquanto eles conversavam até tarde da noite, compartilhando sonhos, medos, planos para o futuro. Pela primeira vez, Helena permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, o conto de fadas improvável, que começara num banco de parque, poderia realmente ter um final feliz. Um ano se passou desde aquela noite no terraço. O Espaço Novos Horizontes não era mais apenas um projeto promissor, mas uma realidade consolidada que transformava diariamente a vida de centenas de crianças e jovens. O modelo havia sido adotado pela Prefeitura de São Paulo e já se expandia para outras 3 comunidades na zona leste da cidade.
A pequena semente plantada no dia em que Helena e Caio se conheceram havia florescido muito além das expectativas de ambos. Naquela tarde de domingo ensolarada, o Parque Ibirapuera estava especialmente movimentado. Famílias aproveitavam o clima agradável, crianças corriam pela grama, casais passeavam de mãos dadas. Em um banco específico, estrategicamente escolhido, Helena e Caio estavam sentados, observando o movimento. Era o mesmo banco onde tudo havia começado, onde uma mulher em lágrimas e um milionário entediado tiveram seu encontro improvável. Parece que foi ontem, comentou Helena, recostando a cabeça no ombro de Caio. Eu estava tão desesperada naquele dia. Achava que tinha perdido tudo. Caio beijou suavemente o topo de sua cabeça. E eu estava tão vazio, tão sem direção. Quem diria que um sorvete derretido mudaria nossas vidas? Os dois riram, relembrando aquele primeiro encontro que agora parecia predestinado. Tantas coisas haviam mudado desde então. Caio realmente cumprira sua promessa, afastando-se do Grupo Novais para dedicar-se integralmente ao projeto dos centros culturais. Seu pai, Vicente Novais, inicialmente furioso com a decisão do filho, mantivera-se distante por meses. A mídia especulara amplamente sobre o rompimento na poderosa família, criando teorias cada vez mais fantasiosas sobre os motivos. A verdade, muito mais simples e profunda, permanecera entre Helena e Caio. Ele finalmente encontrara seu propósito, sua paixão, e não estava disposto a abrir mão disso por expectativas alheias, nem mesmo as de sua família. Você tem notícias da sua mãe? Perguntou Caio, entregando a Helena um sorvete. Uma tradição que haviam estabelecido em suas visitas ao parque. Helena assentiu, tomando cuidado para não deixar o sorvete derreter como daquela vez. Ela ligou ontem. Parece que finalmente está se acostumando com a ideia de ter uma filha artista. Até perguntou se pode visitar o espaço mês que vem. Isso é ótimo. Quer que eu desapareça nesse dia ou estou convidado para o encontro? Familiar? Helena deu uma cotovelada leve nele, como se eu fosse enfrentar isso sozinha. Claro que você estará lá. Ela fez uma pausa, observando um grupo de crianças que brincava próximo a eles. E seu pai? Alguma novidade? Caio suspirou, sua expressão tornando-se mais séria. Rodrigo me disse que ele perguntou sobre o projeto outro dia. Aparentemente, leu uma matéria sobre o espaço na Folha e ficou impressionado com os resultados. Isso é um começo, não é? Helena apertou a mão de Caio, oferecendo apoio silencioso. Sabia o quanto o distanciamento do pai o machucava, apesar de todas as divergências. Talvez. Não estou criando expectativas. Caio forçou um sorriso, mudando de assunto. Tainá me contou sobre a ideia do festival de música para o próximo semestre. Parece incrível. Helena sorriu, permitindo a mudança de tema. Ela está super animada, quer reunir todos os núcleos musicais dos 4 centros para uma apresentação no Teatro Municipal. Ambiciosa como sempre. É uma grande ideia. Mostrar o talento dessas crianças em um palco daquele porte. Imagina o impacto. Eles continuaram conversando sobre os planos futuros para os centros culturais, sobre as novas parcerias que estavam desenvolvendo, sobre as vidas que estavam sendo transformadas. Era inegável o brilho nos olhos de ambos quando falavam sobre o trabalho. Uma paixão compartilhada que só crescera ao longo do último ano. Ah, quase esqueci, disse Caio subitamente, pegando algo no bolso do casaco. Tenho um presente para você. Um presente porque não é meu aniversário nem nada. Preciso de uma ocasião especial para te dar um presente. Ele entregou a ela uma pequena caixa retangular, embrulhada com simplicidade. Helena abriu o pacote curiosa e encontrou dentro uma chave. Olhou para Caio confusa. O que é isso? A chave da nossa casa, respondeu ele, um sorriso nervoso brincando em seus lábios. Quer dizer, se você quiser que seja nossa. Comprei aquela casa que você amou em Pinheiros, a de Jardim Grande, com um ateliê nos fundos. Helena arregalou os olhos, surpresa. Aquela casa? Mas estava muito acima do nosso orçamento, você mesmo disse. Bom, fiz alguns investimentos que deram certo e vendi o apartamento na Paulista. Nunca gostei realmente daquele lugar. Era mais status do que lar.
Ele segurou as mãos dela, seu olhar intenso. O que me diz? Quer morar comigo oficialmente, em um lugar que seja realmente nosso, não apenas seu apartamento onde eu praticamente já moro, ou minha cobertura que você detesta visitar. Helena sentiu lágrimas de felicidade se formando em seus olhos. Nos últimos meses, haviam dividido seu tempo entre o pequeno apartamento dela e ocasionais estadias na cobertura de Caio, mas nunca haviam dado o passo de realmente morarem juntos, em um lugar escolhido pelos dois. Sim, claro que sim. Ela jogou os braços ao redor do pescoço dele, beijando-o profundamente, sem se importar com os olhares curiosos dos passantes. Quando se separaram, Caio manteve as mãos na cintura dela, seus rostos próximos. Tem mais uma coisa que quero te perguntar, disse ele, sua voz subitamente séria. Mais surpresas? Não sei se meu coração aguenta, brincou Helena, ainda emocionada com o presente da casa. Caio afastou-se ligeiramente, apenas o suficiente para buscar algo em seu outro bolso. Quando Helena viu a pequena caixa de veludo negro, seu coração praticamente parou. Sei que é clichê fazer isso aqui, no banco onde nos conhecemos, disse Caio, abrindo a caixinha para revelar um anel delicado com uma única pedra azul. Mas achei apropriado. Foi aqui que minha vida realmente começou, Helena. Ele escorregou do banco para ajoelhar-se à frente dela, ignorando completamente o fato de estarem em um parque público, cercados de desconhecidos. Naquele momento só existiam os dois. Helena Martins, este ano ao seu lado foi o mais significativo da minha vida. Você me ensinou o que é viver com paixão, com propósito, com amor verdadeiro. Você transformou não apenas a vida daquelas crianças, mas a minha também. Caio segurou a mão esquerda dela, seus olhos fixos nos dela. Quer se casar comigo? Construir não apenas centros culturais pelo Brasil, mas uma vida juntos? Helena não conseguia conter as lágrimas agora. Apesar de todos os desafios que haviam enfrentado, a resistência da família dele, as diferenças de origem, os ajustes necessários para equilibrarem seus estilos de vida tão distintos, nunca duvidara do amor que crescera entre eles. Um amor nascido não apenas da atração, mas da admiração mútua, do respeito, da parceria genuína. Sim, respondeu ela, sua voz embargada pela emoção. Sim, Caio Novaes, quero me casar com você. Ele deslizou o anel em seu dedo. Perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela, e levantou-se para beijá-la novamente. Ao redor deles, alguns frequentadores do parque que haviam testemunhado o pedido aplaudiram, arrancando risos envergonhados do casal. Estamos dando um espetáculo, sussurrou Helena, sentindo o rosto queimar. Acho que já estou me acostumando com isso, respondeu Caio, voltando a sentar-se ao lado dela no banco. Desde que te conheci, minha vida se tornou muito menos previsível e muito mais emocionante. Eles permaneceram ali por mais algum tempo, abraçados, planejando o futuro, a casa nova, o casamento, a expansão dos centros culturais, talvez até uma família própria um dia. Sonhos que um ano antes pareceriam impossíveis para ambos. Quando o sol começou a se pôr, lançando tons dourados sobre o parque, decidiram caminhar até o lago. Andavam de mãos dadas, parando ocasionalmente para observar alguma criança brincando ou um artista de rua se apresentando. Era como se vissem o parque e o mundo com novos olhos. Perto do lago, encontraram um grupo de crianças e adolescentes pintando, supervisionados por uma jovem mulher. Helena reconheceu imediatamente alguns dos alunos do espaço Novos Horizontes. Professora Helena, Sr. Caio! Exclamou um dos meninos, acenando entusiasticamente ao vê-los. O casal aproximou-se, cumprimentando as crianças e a professora. Uma das primeiras contratadas por Helena para o Centro Cultural. Estamos fazendo um projeto especial, explicou a professora Ana. Pinturas inspiradas pelos lugares que mais amamos na cidade. Posso ver? Perguntou Helena, sempre genuinamente interessada nas criações dos alunos. As crianças orgulhosamente mostraram suas obras em progresso, representações coloridas e vibrantes do Ibirapuera, da Avenida Paulista, da Praça da Sé, cada uma refletindo a visão única do jovem artista.
Olha o que o Miguel está pintando, disse Ana, indicando um menino de aproximadamente 10 anos, concentrado em sua tela. Helena e Caio se aproximaram e ficaram surpresos ao reconhecer a pintura. Era o espaço Novos Horizontes, retratado com cores vivas e traços ousados, muito além do que se esperaria de uma criança daquela idade. É incrível, Miguel, elogiou Helena, genuinamente impressionada. O menino levantou o olhar, um sorriso tímido iluminando seu rosto. É o meu lugar favorito no mundo todo, explicou ele simplesmente. Antes eu ficava na rua depois da escola, esperando minha mãe voltar do trabalho. Agora tenho onde ir, coisas para fazer, amigos. Ele fez uma pausa, buscando as palavras. Lá eu me sinto importante. Helena sentiu a emoção apertar sua garganta, incapaz de responder. Caio apertou sua mão, igualmente tocado. Vocês mudaram a vida dele, comentou Ana em voz baixa. Não apenas dele, mas de todos esses jovens. Deram a eles algo que ninguém pode tirar. Confiança em seus próprios talentos, em suas capacidades. Enquanto voltavam para casa depois desse encontro inesperado, Helena e Caio permaneceram em silêncio por algum tempo, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. Finalmente, dentro do carro, parados em um semáforo, Helena virou-se para Caio. Valeu a pena, não é? Tudo o que enfrentamos, todas as dificuldades. Caio sorriu, pegando a mão dela e beijando o anel de noivado que agora adornava seu dedo. Cada segundo. E isso é apenas o começo, Helena. Imagine quantas vidas ainda podemos tocar, quantas crianças como Miguel ainda estão esperando por uma oportunidade. Juntos, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma certeza. Juntos, confirmou ele. Sempre. Naquela noite, deitados lado a lado na cama de Helena, planejando a mudança para a nova casa, discutindo ideias para o casamento e para novos projetos, ambos refletiram sobre como um encontro fortuito podia mudar completamente o curso de uma vida, como uma mulher chorando em um banco de parque e um homem perdido em sua própria riqueza podiam encontrar um no outro exatamente o que precisavam para se tornarem versões melhores de si mesmos. O espaço Novos Horizontes havia nascido daquele encontro, mas algo ainda mais precioso florescera junto. Uma parceria baseada em respeito mútuo, admiração e amor. Uma prova viva de que, mesmo nos momentos mais difíceis, novas possibilidades aguardam aqueles que têm coragem de estender a mão e oferecer, ou aceitar, ajuda. E assim, enquanto a cidade de São Paulo dormia sob um manto de estrelas, Helena e Caio adormeceram abraçados, sonhando com o futuro que construiriam juntos. Um futuro onde a arte, a educação e o amor transformariam não apenas suas vidas, mas as de gerações inteiras de crianças que, como Miguel, apenas precisavam de uma chance para brilhar. Era apenas o começo de uma jornada que prometia ser tão bela quanto desafiadora. Uma jornada que começara com lágrimas e um sorvete derretido, e agora se estendia infinitamente à frente, cheia de possibilidades, como um horizonte novo e brilhante que convida a ser explorado. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na pequena cozinha do apartamento de Helena, Caio recebeu uma ligação inesperada. Seu rosto, normalmente expressivo, tornou-se difícil de ler enquanto escutava o interlocutor. Sim, pai, entendo. Sim, podemos nos encontrar. Amanhã está ótimo. Levarei Helena, se não se importa. Obrigado. Ele desligou o telefone, ainda processando a conversa. Seu pai? Perguntou Helena, cautelosa. Caio assentiu, parecendo levemente atordoado. Ele quer nos encontrar amanhã para almoçar. Disse que tem algo importante para discutir sobre o futuro dos centros culturais. Helena segurou a mão dele sobre a mesa. Isso é bom, não é? Espero que sim, respondeu Caio, finalmente permitindo-se um sorriso esperançoso. De qualquer forma, enfrentaremos juntos, como sempre. Como sempre, concordou Helena, beijando-o suavemente. E assim, entre desafios e conquistas, entre dúvidas e certezas, entre o passado que deixavam para trás e o futuro que construíam juntos, Helena e Caio continuavam sua jornada. Uma jornada que provava dia após dia que, às vezes,
os encontros mais inesperados são os que têm o poder de transformar não apenas 2 vidas, mas um mundo inteiro. O restaurante Fasano, um dos mais exclusivos de São Paulo, estava relativamente vazio naquela tarde de terça-feira. Vicente Novaes havia reservado uma mesa discreta no fundo do salão, longe de olhares curiosos e ouvidos atentos. Aos 65 anos, o patriarca do grupo, Novaes mantinha a postura impecável e o olhar penetrante que intimidava executivos e políticos há décadas. No entanto, enquanto observava seu filho e a noiva dele atravessarem o restaurante em sua direção, algo em sua expressão traía uma emoção raramente vista: incerteza. Pai, cumprimentou Caio formalmente, estendendo a mão. Esta é Helena Martins, minha noiva. Vicente levantou-se, apertando a mão do filho antes de voltar sua atenção para Helena. Ela sustentou seu olhar avaliador com uma dignidade tranquila que, surpreendentemente, arrancou um pequeno sorriso do homem. Senhorita Martins, finalmente nos conhecemos. Tenho lido bastante sobre seu trabalho. Senhor Novaes, respondeu Helena, sem se intimidar. Obrigada por nos convidar. Os 3 sentaram-se, e um silêncio tenso instalou-se à mesa, enquanto examinavam os cardápios. Helena podia sentir a tensão emanando de Caio. Era a primeira vez que ele encontrava o pai desde o rompimento, 8 meses atrás. Após pedirem, Vicente finalmente quebrou o silêncio. Li a reportagem sobre o espaço Novos Horizontes na mina por Folha. Impressionante o que vocês conseguiram em tão pouco tempo. Obrigado, respondeu Caio cauteloso, mas o mérito é principalmente de Helena. Sua visão artística e pedagógica é o coração do projeto. Vicente estudou Helena com um renovado interesse. Pelo que entendi, vocês já estão expandindo para outras comunidades. Sim, confirmou Helena. Temos agora 4 unidades funcionando em São Paulo e estamos em negociações para abrir a primeira no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Vicente ergueu as sobrancelhas olhando para o filho. Ironicamente, é para onde eu queria te enviar. Diferentes caminhos podem levar ao mesmo destino, respondeu Caio sem hostilidade. O almoço prosseguiu com uma conversa surpreendentemente civil. Vicente fazia perguntas detalhadas sobre o funcionamento dos centros culturais, os resultados obtidos, os planos futuros. Para a surpresa de Helena, ele parecia genuinamente interessado, não apenas fingindo educação. Após a sobremesa, Vicente limpou a garganta, finalmente chegando ao verdadeiro propósito do encontro. Caio, Helena, convidei vocês hoje porque tomei uma decisão. Passei os últimos meses observando de longe o trabalho que vocês estão fazendo e, bem, admito que me impressionei. Caio e Helena trocaram olhares surpresos. O Grupo Novaes sempre manteve projetos de responsabilidade social, mas majoritariamente como estratégia de marketing, sejamos honestos. Vicente fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis. O que vocês construíram é diferente, é genuíno, tem impacto real. Obrigado, pai, disse Caio claramente emocionado com o reconhecimento inesperado. Não acabei, continuou Vicente. Decidi criar uma fundação dentro do grupo, Novaes dedicada exclusivamente à expansão do modelo de vocês. Com um financiamento substancial, poderíamos abrir centros como o Espaço Novos Horizontes em todas as capitais do país nos próximos 5 anos. O choque no rosto de Caio era evidente. De todas as possibilidades que imaginara para este almoço, esta jamais passara por sua mente. Pai, isso é inacreditável, mas tenho que perguntar por quê? O que mudou? Vicente suspirou, subitamente parecendo mais velho e cansado. Tive um susto de saúde há 2 meses. Nada grave no final, mas faz um homem pensar sobre seu legado. Ele olhou diretamente para o filho. Passei a vida construindo um império, Caio. Mas o que isso significa realmente? Mais zeros na conta bancária? Mais poder em reuniões de conselho? Helena observava a interação com emoção contida, sentindo que testemunhava um momento profundamente íntimo entre pai e filho. Quando você saiu do grupo, fiquei furioso. Considerei um ato de traição, de ingratidão. Mas então comecei a ver o que você estava construindo.
Vicente indicou Helena com um gesto respeitoso. O que vocês estavam construindo juntos. E percebi que talvez você tivesse encontrado algo que eu nunca encontrei. Propósito além do lucro, significado além do poder. Não sei o que dizer, murmurou Caio, visivelmente comovido. Não diga nada ainda, respondeu Vicente. Minha proposta tem condições, claro. A fundação seria independente, mas dentro da estrutura corporativa do grupo. Vocês teriam autonomia total sobre a parte pedagógica e artística, mas responderiam a um conselho para questões financeiras e estratégicas. Ele fez uma pausa, significativa. E eu gostaria que você voltasse para a empresa, Caio. Não como executivo em tempo integral, mas como diretor da fundação. Um pé em cada mundo, digamos assim. Helena sentiu Caio tensionar-se ao seu lado. Instintivamente, colocou a mão sobre a dele sob a mesa, oferecendo apoio silencioso. É uma proposta generosa, Sr. Novaes, disse Helena, dando a Caio tempo para processar. Mas precisamos considerar cuidadosamente. O espaço Novos Horizontes foi construído com uma filosofia específica, uma abordagem que prioriza o desenvolvimento humano acima de resultados quantificáveis. Vicente assentiu, respeitando a cautela dela. Não espero uma resposta imediata. Apenas considerem as possibilidades. Com os recursos do grupo, vocês poderiam ampliar exponencialmente o impacto do trabalho. Após o almoço, enquanto caminhavam pela Avenida Paulista, Caio permanecia pensativo. O que você acha? Perguntou finalmente a Helena. É complicado, respondeu ela honestamente. Por um lado, é uma oportunidade incrível de expandir o projeto, alcançar muito mais crianças. Por outro significa voltar de alguma forma para o mundo que deixei para trás, completou Caio. Eles pararam diante do MASP, observando a arquitetura única do museu que abrigava tantas obras de arte transformadoras. Acho que a questão é: podemos fazer isso sem comprometer os valores do projeto? Refletiu Helena. Sem transformá-lo em apenas mais uma iniciativa corporativa de fachada? Caio sorriu, puxando-a para perto. É por isso que te amo, sempre mantendo o foco no que realmente importa. Naquela noite, deitados na cama de Helena, ainda discutiam os prós e contras da proposta de Vicente. A expansão significaria levar arte e educação para milhares de crianças em todo o Brasil, um sonho maior do que jamais haviam ousado ter. Mas também significaria compromissos, negociações, potenciais conflitos com a visão corporativa do Grupo Novaes. Sabe o que percebi hoje? Disse Helena, traçando padrões invisíveis no peito de Caio. Seu pai tem muito mais de você do que qualquer um de vocês admite. Caio riu. Essa é possivelmente a coisa mais ofensiva que você já me disse. Estou falando sério, insistiu Helena, erguendo-se sobre o cotovelo para olhá-lo. Aquela determinação, a capacidade de reconhecer um erro e mudar de direção, a visão de longo prazo, você herdou tudo isso dele. Só canalizou para algo diferente. Caio ficou em silêncio, considerando as palavras dela. Talvez você tenha razão. Talvez eu tenha passado tanto tempo tentando ser diferente dele que não percebi quanto somos parecidos. A diferença é que você encontrou algo que te preenche de verdade, disse Helena suavemente. E agora, de alguma forma, mostrou isso para ele também. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na pequena cozinha do apartamento, tomaram sua decisão. Aceitariam a proposta de Vicente, mas com condições claras: autonomia pedagógica completa, políticas de inclusão não negociáveis e um modelo de gestão horizontal que valorizasse as comunidades atendidas. Ele vai odiar a parte da gestão horizontal, riu Caio, imaginando a reação do pai. Então será uma ótima oportunidade para ele aprender algo novo, retrucou Helena, com um sorriso determinado. 3 meses depois, a Fundação Novos Horizontes foi oficialmente lançada em um evento no Teatro Municipal de São Paulo. No palco, lado a lado, estavam Vicente, Caio e Helena, 3 gerações de visões distintas, unidas por um propósito comum. Na plateia, centenas de crianças e adolescentes dos 4 centros culturais existentes
apresentaram um espetáculo que integrava música, dança, artes visuais e teatro, uma celebração vibrante do poder transformador da arte. Enquanto observava aquelas crianças brilhando no palco, Helena não pôde deixar de pensar no longo caminho percorrido desde aquele banco do Ibirapuera. A vida tinha formas surpreendentes de transformar lágrimas em possibilidades, perdas em novos começos, encontros casuais em destinos entrelaçados. "No que está pensando?", sussurrou Caio,